Como que foi o processo de retrofit do Maracanã? O Maracanã, para nós, é um projeto muito importante em vários aspectos, né? Projeto que a gente teve que lidar com os desafios técnicos, obviamente, enormes, de fazer um projeto para algo que é um estádio para a final de Copa do Mundo, que é algo muito específico, pela escala, pela exposição que a gente teve, e aí não é uma exposição positiva, uma exposição complicada na mídia, na imprensa, no público em geral. Assim, a gente passou por situações muito que a gente nunca tinha passado, né? Que não é do dia a dia do arquiteto. Então, assim, ele em vários aspectos, e também de tecnologia a gente teve que se reinventar, a gente teve que dar um passo muito grande lá no escritório. Então, o Maracanã, o Brasil foi escolhido. O Maracanã, ninguém nunca teve dúvida que o Rio seria escolhido, e ninguém nunca imaginou que o estádio da final não seria o Maracanã, né? Porque você sabe que tem que escolher as cidades sedes, quem vai fazer só quartas, quem vai fazer oitavas, quem vai para as finais ou semifinais. O Maracanã sempre foi, não é o Maracanã, é o Maracanã. E a decisão de usar o Maracanã foi uma decisão política, né? Ou seja, óbvia, mas política. Então, ninguém fez uma avaliação técnica prévia, né? Contratou um especialista e falou assim, olha, vamos fazer uma análise para saber o que precisa ter de intervenção no estádio para ele virar um estádio FIFA, o que acontece, né? Então, isso foi abordado, enfrentado quando o projeto começou. E a grande polêmica, né? Então, assim, vai mexer no Maracanã, um estádio emblemático e etc., né, tem muita gente, até hoje a gente, naquela época não existia os haters, né, mas a gente às vezes recebe mensagens, né, de pessoas que nos odeiam porque a gente fez o projeto do Maracanã, e a verdade é que, assim, existiam 3 alternativas, né? Uma alternativa era fazer um estádio novo, que não em outro lugar, no Rio de Janeiro, que seria muito ruim para o Maracanã. Mas que usaria o mesmo nome? Não, mas eu falando, dentro das possibilidades, Entendi. Quais são as 3 possibilidades? Não que estudaram essas 3 possibilidades, mas quais são as 3 possibilidades? Uma seria fazer, ok, deixa o Maracanã do jeito que está, não vão mexer, ele não atende a FIFA, vamos fazer um estádio novo. Escolheria-se um lugar, construiria-se, gastava um dinheiro, ia ter um outro estádio, e o Maracanã... Por que o Maracanã é o Maracanã? Não é só pela história dele, é porque ele está ativo, né? Se você cria e você pega um equipamento desse e coloca ele em desuso, né, e ele já estava numa estação de manutenção péssima, né, e o que ia acontecer? Ele ia entrar em desuso, ia ficar decadente, ia ficar aquela coisa triste, a memória do Maracanã, matéria falando que as moscas, as coisas estão caindo, que a cobertura vai desabar e assim por diante. A segunda alternativa seria demolir o Maracanã inteiro. Demole e faz um novo estádio, que nem fizeram em Wembley. Aí o Maracanã sumiu de vez. E a terceira alternativa seria fazer a reforma, né? Ou seja, você modernizar o estádio, e a maravilha dele estar lá há 60 anos, 70 anos, e eventualmente ele ter mais 70, mais 50, ou seja, daqui, né, ele com 100 anos de idade ainda está recebendo jogos e fazendo parte da vida, né? E é isso que a edificação, essa ligação que as pessoas têm com a edificação, é porque ela está no dia a dia. Se ela vira um mausoléu, deixa de existir. Então, eu acho que nesse sentido, dentro das possíveis alternativas que ninguém nunca parou para pensar, acho que a reforma foi o melhor pro Maracanã. Porque tem problemas de segurança, tem problemas de acessibilidade, tem problemas de conforto. Qualquer estádio que foi construído na década de 50 teria esses problemas. Não é só a questão de atender algumas exigências da FIFA. Uma série de problemas. A condição estrutural do Maracanã estava péssima, as arquibancadas estavam todas corroídas porque fizeram lá, em algum momento, os assentos, furaram por cima, não usaram o chumbador correto, criou os pontos de infiltração, a torcida... fazia xixi nas arquibancadas, aquela urina penetrou, ficou anos, correu. Então, assim, o Maracanã estava em péssimo estágio de conservação e sem ofertar nada além do que ele está... Ok, tem questões da geral e tudo mais, isso aí é enfim. Então, foi feito esse projeto que a gente não podia mexer na altura do estádio, não poderia mexer na fachada, não poderia mexer na dimensão. Então a gente tinha que quase que dobrar a metragem quadrada construída do estádio sem poder mexer no gramado, na altura, no perímetro, ou seja, como é que você aumenta, né, quase 100% da área construída, porque os estádios antigamente basicamente tinham circulações, um pouco de bar e banheiro, era isso.
né? E os estádios novos, eles precisam ter muito mais área construída para atender, inclusive, normas de bombeiro e segurança e tudo mais. E os trabalhos das arquibancadas, rever aquela visibilidade, fazer o novo encaixar exatamente com o existente. Olha, o Maracanã tem uma história muito interessante, longa, assim, tinham sido feitas tantas camadas de piso sobre as lajes existentes que foram fazer uma topografia, tinha curva de nível a circulação do Maracanã, assim, era uma coisa maluca, tinha 50 centímetros de enchimento, né, tinha a buraqueira, que era aquele, quando você não concreta direito, né, fica um buraco, e na concretagem acharam buracos que dava para caber uma pessoa, ainda na época da construção original. Então, esse processo de fazer o projeto, de aprovar, de saber e medir o que é uma intervenção, o que fica, milhares de reuniões com o patrimônio, com o Ministério Público, pessoas questionando, né, pessoas que não queriam que o Maracanã, pessoas influentes, embargadores, políticos, pessoas que achavam que o Maracanã não devia ser mudado, entrando todo dia com ações, representações, a gente tem que fazer projeto, e no meio do projeto a gente tem que responder, porque o pessoal basculava para a gente, né, a Imop, às vezes o consórcio, o pessoal recebia essas coisas, precisava responder, não pode ficar sem responder, então pedia ajuda para a arquitetura, a gente falou, mas como é que eu vou, o que eu vou responder? Tem esse lado político e tudo mais, né? Faz o projeto, apresenta para a FIFA, então questões de orçamento, então foi uma coisa muito, muito intensa e a gente muito preocupado, as pessoas não imaginam, mas a gente muito preocupado com o que a gente estava fazendo em termos da solução. Então, assim, as pessoas não fazem uma ideia do que foi o desafio de fazer o Maracanã, de conseguir manter uma capacidade de quase 80 mil pessoas, que nos padrões atuais, pede uma área, a questão da visibilidade, não ter mexido no gramado, dobrar a área construída, manter os níveis operacionais. O Maracanã tem andares existentes que a gente manteve com o pé direito super baixo, né? As circulações, as ramas. Então foi um desafio muito grande.